Bom, então enquanto minha filha foi crescendo, né, as crises de violência dela começaram a piorar. Em 2011, eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas é onde ela teve a primeira internação mesmo, né, psiquiátrica dela. Ela tinha 11 anos na época, né, e foi acionada a polícia, né, como tentativa de homicídio comigo mesmo. E assim, né, gente? Claro, eu conseguiria me defender, sim. Mas é minha filha, né? Eu não ia machucar ela, então realmente eu não usei muita força para não machucar, né? E ela acabou me machucando. Ela foi aqui no Japão, né? Tem uma lei que a polícia trabalha em conjunto com o centro de saúde mental da região e também com o hospital, né? Que já é aqui da região. Então, essa lei é uma lei involuntária, é a lei da proteção, né? Da saúde mental de pessoas com deficiência e assim, né? Ela foi, lógico, ela era uma criança, então precisou da autorização do pai, porque no caso, como eu fui a vítima, né? Então o pai teve que autorizar essa internação e ela ficou lá, né? Primeira internação, 3 meses. O diagnóstico médico. E ele simplesmente virou pra gente e falou: ela Dobutsu Mitai, né? O que significa isso mais ou menos em português? Ela é tipo um animal, né? Então, não foi receitado nenhum tipo de medicamento. Foi liberada assim mesmo e continuou assim, né? Então, conforme ela foi crescendo, as crises foram piorando. Ela começou a criar mais força, né? E por isso que eu falei que a polícia fazia parte, né, do nosso dia a dia. Porque o hospital que ela operou sempre falava pra gente, né? Tudo sempre foi relatado pro neuro. E os lugares que a gente pedia ajuda, o pessoal sempre falava, né? Ah, qualquer coisa chama a polícia, chama a polícia. Então assim a gente foi fazendo durante muitos e muitos anos. Até que uma hora a polícia já estava até acostumada, né? Quando eu recebia o pedido de ajuda, eles iam lá na minha casa, né? Acalmava ela e depois eles iam embora, né? Só que quando eles iam embora, ela começava tudo de novo, né? Aí a polícia também não tinha muito o que fazer, então os policiais falavam, né? Ah, a gente vai embora, se precisar chama de novo, né? Que a gente volta. E assim foi, né? Durante muitos anos. Então, chegou uma hora que a gente insistiu tanto, né? Pro neuro, que ele fez um encaminhamento para uma psicóloga do próprio hospital mesmo. E na consulta com essa psicóloga, ela só receitou, né, um medicamento que minha filha começou a tomar, mas não surgia efeito nenhum. É tipo um calmante, mas não mudava nada, né? Ela não acabava não surgindo efeito no corpo dela. Então tivemos que seguir dessa forma e sem entender exatamente nada, né, da área médica, eu comecei a estudar, né, para procurar saber o que estava acontecendo, o que poderia estar acontecendo, que todos esses sintomas poderia ser, né, algo mais relacionado a algum tipo de doença, né, psiquiátrica e tal. E aí eu comecei a estudar, né, foi onde acabamos indo para um hospital diferente, que é um hospital psiquiátrico, né, também aqui da região, especialista, né, na área da cabeça. E conforme minha filha foi fazendo, né, um tipo de terapia, o médico virou para nós e falou, né, ela tem sintomas de sarcopasso, né,
que seria psicopata. E tentou dar uma explicada básica ali, talvez o que poderia ter desencadeado isso, mas não foi. Os medicamentos, na verdade, nunca surgiram nenhum tipo de efeito, né? Ela chegou sim a tomar, mas fazer tratamento, mas não surgia efeito. Então, não mudava nada o comportamento dela. E foi uma fase bem difícil, né? Porque eu também estava com outras 2 crianças em casa, então não foi fácil, né? Ela realmente teve bem poucas internações durante os anos passados mesmo. O fato dela ser uma criança dificultou bastante, né? Os hospitais na época não estavam preparados, inclusive esse que ela fez a remoção do tumor. O psiquiatra, depois que a gente conseguiu, né, o encaminhamento para o psiquiatra, ele mesmo falou, né, a gente não tem preparo, então se a gente internar ela, ela vai ter que ficar amarrada na cama, né, devido à agressividade, né. Eles não tinham um local preparado, né, para deixar ela isolada. Então, a gente não estava concordando, né, de deixar uma criança amarrada. Então, eu tive cuidar dentro de casa mesmo, né, do meu jeito, da minha forma, mas foi bem difícil, muito difícil mesmo. Eu costumo falar que toda essa etapa aí foi o desafio mesmo, né? Foi aquele desafio que eu tive que encarar de frente e buscar força de onde eu nem tinha, né? Então, aos poucos, isso acabou afetando bastante meu psicológico, né? Mas de pouco em pouco eu fui me fortalecendo, né? Eu caía, levantava e todos estavam dependendo de mim, né? Meu marido tinha que sair para trabalhar, então as crianças todas, né? As 3 dependiam totalmente de mim. A minha caçula na época era pequenininha, então era o meu papel de mãe, né? A minha obrigação ter que cuidar das minhas filhas e eu não tinha com quem contar também, né? Eu tive que encarar tudo de frente mesmo e seguir.